Nós estamos numa série de mensagem. O tema é ressurreição. Domingo passado, nós falamos sobre o compromisso de Deus com a glória. E hoje eu quero compartilhar com vocês no mesmo texto ainda, sobre o compromisso de Deus com a palavra dele. Abra lá a sua Bíblia. Só um minutinho aqui. No livro de João, capítulo 11. João, a gente vai ler novamente o começo da história, do versículo 1, a gente vai parar até o texto onde a gente vai compartilhar hoje. Então, João, deixa eu ver o versículo. João 11, 1. Amém? Se alguém já puder, um dos diáconos, já pode até trazer as crianças aqui, as maiores, e esperar a professora aqui, tá bom? Então acompanha, por favor, isso. Aí daqui a pouco a Kate vem. E aí e se alguém puder, ficar com as crianças até a professora Kate vier, a Lúcia ou a Adriana, tá bom? Camille já está aí? Ah, então tá bom. João, capítulo 11, versículo 17. Havendo um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Marta, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar Lázaro que estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar à Judéia. Então disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? 9. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. 14. Então lhes disseram claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente
por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. 23. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar. Feche teus olhos. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus falar com você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração e pedimos: fale conosco, Pai. Fale conosco. O Senhor já tem revelado para nós algumas aplicações, verdades desta palavra. Mais um dia aqui nós estamos reunidos e pedimos: fale com cada um de nós. Que cada coração aqui, Senhor, seja alimentado pela Tua palavra. Que a Tua palavra venha curar aqui esta noite. Que a Tua palavra venha restaurar, salvar aqui, em nome de Jesus. Eu creio no poder da Tua palavra, Deus. Que enquanto, Senhor, a Tua palavra seja ministrada, as cadeias sejam quebradas, as algemas sejam quebradas, Senhor, haja libertação aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, venha usar a minha vida para o Teu louvor, para a Tua glória. Usa a minha vida como um instrumento. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo falando através de mim. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando, nesses 3 últimos domingos, sobre a história de Lázaro. Domingo passado, nós falamos sobre o compromisso de Deus com a sua palavra. E hoje, através desse texto, eu quero falar com vocês sobre o compromisso de Deus. Domingo passado foi o compromisso de Deus com a sua glória. E hoje eu quero compartilhar com vocês o compromisso dele com a sua palavra. Assim como nós falamos domingo passado, irmãos, tantas aflições, tantas lutas, tantas perdas, tantas dificuldades, e muitas vezes nós pensamos que é o fim. Pensamos que acabou. Pensamos que não tem mais saída. Até decretamos o fim da linha para as nossas vidas. Decretamos o fim da linha para muitas coisas de nossas vidas. E nós, irmãos, por tudo que nós vemos aqui através dessa representação de tudo o que aconteceu, nós vemos que nós, como cristãos, pessoas que têm fé em Deus, nem a morte é o fim. Nem a morte é o fim. O que parece fim na sua vida? O que parece que não tem mais para onde ir?
Talvez você está aqui hoje e você olha para a sua vida como se você estivesse no fim do poço, no lugar mais profundo, aonde não tem iluminação nenhuma. E talvez você grita e ninguém te socorre. Não tem mais saída. Não tem lugar mais para onde ir. Talvez você está aqui dessa forma hoje. Versículo 17. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Quando as irmãs de Lázaro pediram para avisar a Jesus, Lázaro ainda estava vivo. Lázaro ainda estava vivo. Só que quando Jesus ele chega lá, já havia 4 dias que ele estava no sepulcro. Nós falamos muitas vezes assim, Deus demorou. Deus demorou. Senhor, eu clamei enquanto havia esperança. Senhor, eu clamei durante muitos anos. Mas agora, Deus, não tem mais jeito. Já faz 4 dias que Lázaro está no sepulcro. Faz quantos dias que você está se sentindo no fundo do poço? Faz quantos dias que você não tem nem força para sair da sua cama? Quantos dias? Faz quantos dias que você decretou o final da sua vida? Quantos dias que foi decretado? Quando que foi que você decretou? E dizemos assim, não tem mais esperança. Acabou. Não adianta mais Jesus. Ele já está no sepulcro. Irmãos, nós pensamos que Deus, Ele não nos atende. Ou pensamos, como alguns dizem, né? Deus tarda, mas não falha. Como diz lá na Bíblia, né? Não diz na Bíblia. Deus tarda, mas não falha. Irmão, Deus não chega tarde. Se Ele não chegou ainda, é porque não é o momento. Não é o momento. A ação de Deus, irmãos, é no momento do plano dEle. O que Ele tinha dito lá? Olha, essa doença não é para a morte. Essa doença é para a glória do meu nome. Tudo já estava arquitetado. O cenário já estava sendo preparado. Jesus não atrasou. Jesus não atrasou. Ele chegou no momento exato, por mais que não pareça. E talvez você está no fundo do poço, na escuridão, sozinho, sozinha, e pensando que não tem mais jeito, pensando que Deus te abandonou, pensando que o fim chegou. Irmãos, o seu Deus, o nosso Deus, Ele tem um plano. E muitas vezes nós não compreendemos o plano dEle.
Nós não compreendemos a forma que Ele age. E talvez possa parecer que tudo que você está ouvindo aqui hoje é tarde demais, porque já acabou. Já acabou para você. Para Marta, para Maria, também parecia que tinha acabado, porque já fazia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Só que nós entendemos que o compromisso de Deus não é com o tempo. O compromisso de Deus é com a palavra dele. E a palavra de Deus está acima do tempo. A palavra de Deus está acima do tempo. A palavra de Deus está acima do tempo. Por isso você não pode dizer, não dá mais. Não tem mais chance. É impossível. A palavra de Deus está acima do tempo. Portanto, não há impossível para o nosso Deus. Não há impossível para o teu Deus. O que está acontecendo com você? Que parece que o tempo já passou, que tudo já deu errado. Você diz assim, como eu queria voltar no tempo, como eu queria fazer diferente, como eu queria viver diferente. Se você está dizendo isso, não se preocupe. O nosso Deus age acima do tempo. Ele resgata tudo o que foi perdido. Ele resgata tudo o que foi perdido. Você não precisa ficar chorando por ter perdido oportunidades. Você não precisa ficar chorando porque perdeu grandes coisas. Deus tem uma palavra hoje para você, para fazer coisas novas em sua vida. As coisas velhas vão ficar para trás. As coisas antigas vão ficar para trás. Se apegue na palavra dele, para ele restaurar, transformar você. Talvez seu coração está pesado por coisas que aconteceram no seu passado. O seu coração está dolorido por consequências que você traz do seu passado. A memória não apaga. As lembranças vêm à tona. O trauma recorrente dentro de você. Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem uma palavra para curar a sua vida hoje. Libertar você do que tem te prendido. Talvez a sua mente está presa no passado. A sua memória está presa no passado. O seu sentimento está preso no passado. Deus quer libertar o seu sentimento do passado, no passado. Deus quer libertar a sua mente no passado. Deus quer libertar você nessa noite. É pelo poder dele, irmão. É pelo poder dele. Porque o compromisso dele não é com o tempo. É com a palavra dele. E ele disse lá atrás, no versículo 4, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Faz 4 dias que Jesus chegou. Jesus chegou quando Lázaro estava no sepulcro há 4 dias. Isso não importava. Poderia ser 10, poderia ser 20. Não importava. O que importa realmente é a promessa dele. E ele disse que aquela doença não acabaria em morte. Versículo 19. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria
para confortá-las pela morte do irmão. Por acreditar, irmãos, que está demorando, que Deus chegou atrasado, nós decretamos o fim. E algumas pessoas chegam para nós e falam: é isso mesmo, não tem mais jeito, desista. As pessoas chegaram, nas melhores das intenções, é claro, para confortar Marta, para confortar Maria, pela morte do irmão, pela morte de Lázaro. Nós devemos tomar cuidado, para que nessas situações de conflito, esses conselhos das pessoas nos façam esquecer das promessas de Deus. Quantas vezes nós ouvimos mais as pessoas do que as promessas de Deus? Olha, é isso mesmo, não tem mais jeito. Ou pior, aqueles que chegam para nós: eu não disse, eu não tinha falado para você, eu te avisei. Aqueles amigos que vê a ferida e colocam o dedo ainda na ferida, para você sentir mais dor. Irmãos, não permita que essas pessoas te venham te afastar da promessa de Deus, da palavra de Deus. Muitas pessoas chegam para nós e falam: não tem mais jeito, não tem mais jeito, esse é o fim, acabou. E vão nos confortando, nos fazendo aceitar e dizer: olha, é o fim. Será que você tem se esquecido das promessas de Deus e tem ouvido as outras pessoas? Será que a voz das outras pessoas tem mais peso do que o peso da palavra de Deus? Será que o que as pessoas falam para você tem penetrado na sua alma muito mais profundo do que a palavra de Deus? Quantas vezes nós estamos com o coração ferido, aflito, por palavras que as pessoas dizem para nós? E quando é para ouvir a promessa de Deus, parece que ela bate e não entra. Ela volta. O seu coração está para quem? O seu coração está entregue para quem? O seu coração está entregue para Deus ou para as pessoas? O que muda a sua vida é a Bíblia, a palavra de Deus, ou é o que as pessoas dizem para você? O que tem mais poder para você? O que tem operado? Qual palavra tem operado na sua vida? É um momento de nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, porque ela penetra, irmão. A palavra de Deus, ela entra no nosso interior. A palavra de Deus, ela entra e nos cura, nos transforma e nos restaura. Estamos vazios muitas vezes da palavra de Deus, e o nosso coração está aberto para todo mundo. Todo mundo entra no nosso coração e fala e faz o que quiser, e nos fere, e nos machuca, e nos magoa, e nos desmotiva. Eu falo para você, deixe de ouvir, deixe de se alimentar daquilo que os outros estão dizendo para você. Se alimente da palavra de Deus, ela que dá vida para você. É a palavra de Deus que dá vida para você. Quantas palavras de morte você tem ouvido?
Quantas palavras de morte você tem ouvido? E talvez de quem você ama. Palavras de morte de quem você ama. Ah, você é um imprestável. Você é uma maldição. Você não vai chegar a lugar nenhum. O pior dia da minha vida foi quando você nasceu. Quantas palavras você tem carregado dentro do seu coração? Quantas palavras têm afligido a sua alma? Quantas palavras têm aprisionado você? Mais uma vez, Deus, Ele quer trazer uma palavra hoje para curar a sua vida. E a palavra dele liberta. Uma palavra que vai restaurar, que vai curar e tirar todas essas palavras negativas que foram marcando o seu coração. Versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta chega para Jesus: Jesus, faz 4 dias que ele está no sepulcro. Tudo poderia ter sido evitado, Jesus. Tudo poderia ser evitado. Se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós somos excelentes para colocar o se na nossa vida, né? E se? Por que que eu fui me atrasar 5 minutos? Se eu não tivesse me atrasado 5 minutos? A gente carrega culpa de inúmeras possibilidades, irmãos. É uma conta que nunca vai fechar na sua cabeça. A possibilidade do se. Nosso professor matemático aí pode colocar inúmeras equações para tentar trazer um resultado do se. Pode juntar o matemático, o filósofo e tentar trazer aí possibilidades. Irmãos, não vai fechar. Não vai fechar. E se? Quantos de nós carregamos essas possibilidades do ser? Ah, se eu tivesse. Ah, se eu não tivesse. Isso dói. Isso é um peso. Ah, se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós também atribuímos as nossas perdas a Deus? Quantas vezes atribuímos a Deus? O meu irmão morreu porque o Senhor não veio ao meu socorro. Senhor, eu perdi isso porque o Senhor não ouviu a minha oração. Senhor, não aconteceu isso porque o Senhor não me atendeu. Não atribua as perdas da sua vida. Não atribua os desastres da vida a Deus. Não se revolte. Nunca diga que Deus te abandonou. Nunca diga que Jesus te abandonou. Eu repito, o compromisso com Deus, irmãos, é com o cumprimento da palavra dele. Não é com o tempo. Às vezes parece que Deus abandona, que Deus deixa. Só que Ele já disse, lá em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. A gente não pode atribuir os desastres a Deus. Nós não podemos atribuir as nossas mazelas a Deus, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. E Ele cumpre a palavra dEle.
Ele cumpre a palavra dele. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. Não tenha medo, não desanime. O compromisso dele está com a sua palavra. O que fazer? Se apegue na palavra de Deus. Nós estamos nos apegando ao tempo. Nós estamos nos apegando aos acontecimentos. Nós estamos nos apegando às situações. Se apegue na palavra de Deus. Mas eu estou sozinho. Eu estou sozinho aqui no fundo do poço. Aí mesmo onde você está, se apegue na palavra de Deus. Mas você não sabe a minha dor, você não sabe o meu sofrimento, você não sabe o que está acontecendo. Realmente eu não sei, mas se apegue à palavra de Deus. O compromisso de Deus é com essa palavra aí. O compromisso dele é com essa palavra. Se apegue. Você que abandonou a palavra, Deus te chama para voltar. Você que abandonou a palavra, Deus te chama para voltar. Hoje é o dia de você voltar. Versículo 22. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Irmãos, os desastres podem ocorrer, tudo pode acontecer, mas Deus honra o compromisso que Ele tem com a sua palavra. No versículo 23 ele disse: o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. Pode parecer que os desastres são sinais que Deus te abandonou. Pode parecer que tudo que está acontecendo de ruim é um sinal que Deus te abandonou. Mas Deus disse para a irmã de Lázaro: ele vai ressuscitar. Lázaro vai ressuscitar. Enquanto no seu coração, irmão, tem incerteza, tem dúvida, na palavra de Deus tem afirmação e certeza. Na palavra de Deus tem afirmação e certeza. Você vai correr para onde? Ainda Lázaro estava lá no sepulcro, 4 dias, e Jesus disse: o seu irmão, Marta, vai ressuscitar. Aonde ela vai apoiar a fé dela? É no sepulcro ou é na palavra de Deus? Aonde você vai depositar a sua fé? É no sepulcro ou é na palavra de Deus? Aonde você tem depositado a sua fé? Sabe o que nós fazemos? Transferimos a nossa insegurança para a palavra de Deus. Nós transferimos a nossa insegurança na palavra de Deus. Talvez Deus vai fazer, talvez Deus vai agir. Esse talvez, irmãos, é o nosso medo. Esse talvez é a nossa insegurança. Lá em João 14:1 diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim.
o seu coração está perturbado. Creia em Deus. Creia em Deus. Creia em Deus. Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aonde você vai depositar a sua fé? Na morte ou na palavra de Deus? Aonde você vai depositar a sua fé? No tempo ou na palavra de Deus? Aonde você vai depositar a sua fé? Nos seus sentimentos, em suas lembranças, em suas emoções, nas circunstâncias ou na palavra de Deus? Aonde você vai depositar a sua fé? A palavra de Deus veio para triunfar sobre todas as coisas. Lá em Gênesis, a terra era sem forma, a terra era vazia, a terra era sem forma, a terra era vazia. O que deu vida ali? O que deu vida? E disse Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá vida. É a palavra de Deus que dá vida. E Deus foi dizendo, e tudo foi se formando. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Ainda que algo em você esteja morto, Ele diz para você, vai viver, vai viver, vai viver. A palavra de Deus veio para triunfar sobre todas as coisas. O divórcio não é o fim. A perda de um emprego não é um fim. Um fim de um relacionamento, o término de um relacionamento não é o fim. A guerra não é o fim. Aquilo que foi decretado por alguém não é o fim. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele veio para decretar. Para decretar. O fim acabou. Ele é a eternidade. Ele é a eternidade. Ele veio, irmão. Ele veio. Ele veio. E aí talvez você diz assim, tá bom, Ele vai me dar de novo, eu vou viver de novo, mas é aquela velha história, eu já sei tudo que vai acontecer. Irmão, quando Deus traz algo para nós, é algo novo. Quando Deus traz uma vida para nós, é uma vida nova. É uma nova vida que Deus tem para você. Talvez na sua cabeça é tudo de novo, tudo igual. Não. Essa ressurreição, essa vida é uma nova vida. É uma vida diferente da que você estava vivendo. Não é a mesma coisa. Não é voltar a viver aquilo que você vivia, não. São coisas novas. São coisas novas. Ele ressuscita para dar algo novo. Deus ressuscita para dar algo novo. O que você precisa de novo na sua vida? O que você precisa de novo na sua vida? O que você precisa de novo na sua vida? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido
que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Irmãos, a fé que Deus ele dá para nós é uma fé sem limites. Ele pergunta para ela, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nesse momento de tribulação e dor, é neste momento que a nossa fé é desafiada. Ter fé quando está tudo bem, acreditar quando está tudo bem, cantar e louvar a Deus quando está tudo bem. É no momento de dor que somos confrontados. Você crê? É nesse momento de perda que Deus resgata em nós uma fé genuína e verdadeira. É nesse momento de dor, irmão, que você vai conhecer uma fé refinada. É nesse momento que você vai reconhecer uma fé genuína. Não uma fé onde Deus vai te dando tudo, não. É uma fé que diante da morte você crê na ressurreição. É uma fé que diante do sofrimento e da dor você crê no milagre e no poder de Deus. E quem vive e crê em mim não morrerá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. A vida eterna está intimamente ligada a Jesus. A vida eterna está intimamente ligada à comunhão com Jesus. A vida eterna está intimamente ligada a uma vida junto com Jesus por toda a eternidade. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, todo decreto de fim é eliminado. Todo decreto de fim é eliminado. Porque eternamente você estará ligado com Jesus. Eternamente você estará junto do Mestre. Não há decreto de fim. Não há possibilidade de morte. Irmãos, para nós há esperança. Para nós há esperança. Porque a nossa vida está ligada em Jesus, o Rei eterno e supremo. Você está com Ele. Você está com Ele. Ela disse, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus, o Redentor da humanidade. Jesus, o Redentor da criação. Essa afirmação revela quem é Jesus. Aquele que tem um compromisso com a palavra dele. Lá em João 20:31 diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. A palavra foi escrita para que você creia que Jesus Cristo é Deus. Para que Jesus Cristo, vou ler de novo. Essa palavra foi escrita para que nós possamos crer
que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e não só isso. A nossa fé, a nossa crença nos leva a ter uma nova vida. Irmãos, é tempo de você ter e viver uma nova vida. Essa nova vida está em Deus. E eu já disse aqui, o compromisso dele não é com as coisas que aconteceram, não é com o tempo, não é com os seus sentimentos. O compromisso dele é com a palavra dele. E ele cumpre. Ele cumpre a palavra dele. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Convido você a ficar em pé. Eu quero orar por você. O que morreu? O que morreu na sua vida? O que morreu na sua vida? O que foi decretado como fim? O que foi decretado como fim? Deus tem uma palavra hoje para você. Deus tem uma palavra de cura, de restauração. Deus quer fazer coisas novas na sua vida, na sua história. Eu convido a você que precisa ser renovado aqui dentro. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Enquanto nós louvamos ao Senhor, venha com um ato de fé. Venha com um ato de fé. Venha com um ato de fé. Deus tem uma palavra de renovo e transformação para você. Quero convidar aqui o evangelista Carlos para vir aqui à frente, chamar a Viviane.